E no vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito de uma decisão muito relevante que muita gente me pergunta e que acaba tomando esse tipo de decisão sem a devida reflexão. É isso que vamos fazer neste vídeo, a respeito que é contrato pessoas sêniores ou não para um determinado área da minha empresa. Então, se você não me conhece ainda, eu me chamo Lucas Vercelino, eu sou fundador aqui da Decision Pro. Nós ajudamos empresários a simplificarem, a deixarem seus processos, todas as dinâmicas e operações da sua empresa mais enxutas para que possam escalar de forma mais consistente e altamente rentável, através das tomadas de decisão bem fundamentadas, ok? Então, vamos lá. Então, contratação de sênior numa empresa. Existe uma tese do mercado que diz que se a área da empresa é júnior, você deve contratar um sênior. A questão da contratação, do problema que nós vemos aqui na prática com pessoas sêniores, o primeiro ponto que eu quero trazer para você que é, primeira coisa, se você não tiver clareza do desafio que você precisa resolver, do gargalo que você vai resolver na empresa, nem pensa em contratar. Nos outros vídeos eu já falei sobre isso, de definição de escopo, do gargalo, do problema que precisa ser resolvido antes de você contratar. Contratar não é a solução, não é uma solução definitiva para você utilizar ela para todos os tipos de problemas que você está no seu negócio. Então você pode muitas vezes fazer uma contratação de uma consultoria, e deixa eu ser específico aqui, eu me refiro a contratar um colaborador para trabalhar de forma fixa na sua empresa. Então não é a única solução, mas muitas vezes o empresário está tão sobrecarregado, ele está com tantas coisas para fazer, que ele acaba se deixando levar por essa solução. Ele toma a decisão de contratar uma pessoa imaginando que no princípio essa pessoa vai ajudá-lo a, sobretudo quando se fala de senioridade na profissão, a ajudá-lo a estruturar melhor as áreas. Se o empreendedor não tiver clareza do gargalo, do desafio, que é isso que ele precisa ter, só ele pode ter essa clareza, ele vai acabar contratando errado. E qual o problema também, os problemas, alguns desafios que a gente tem aí com relação aos seniors. Primeiro, os seniors, a pessoa pode descrever no currículo dela as experiências prévias em diversas áreas. No mercado digital, a gente tem aí uma informalidade de muitas áreas, né? Um mercado que tem se estruturado de forma meio autônoma e desvinculada das instituições tradicionais. Então não existe muito uma certificação clara ali para se consolidar, se confirmar o progresso, um astro ali de como que se aquela pessoa é sênior ou não, mas de certa forma você vai precisar levar em consideração a experiência passada dela, enfim, para contratar. Outro ponto é que normalmente pessoas que têm mais experiência e estão disponíveis no mercado vão trabalhar por um salário maior. Isso vai aumentar os seus custos. Então veja bem, se você puder bancar, talvez você deva contratar. Não é uma definitiva. Mas se você não pode bancar, você precisa fazer o seu planejamento anual, o seu planejamento de caixa anual, para ver se a tua empresa vai ter condições de bancar essa área. Então, assim, veja bem, essa contratação. Então, você precisa avaliar sob o ponto de vista financeiro também. Outro ponto é que muitos sêniors no mercado, por uma falta de trabalho, de postura, de atitude, de profissionalismo, de trabalho em equipe, viram simplesmente estrelinhas, né? A gente já capturou isso em processos seletivos que a gente já desenvolveu aqui junto aos empresários que a gente atende, e a pessoa simplesmente se julga a última bolacha do pacote por ser sênior e, ok, é a última bolacha do pacote, mas encontra-se disponível no mercado por conta, de repente, de uma postura inadequada na qual a pessoa se recusa a fazer coisas básicas como executar uma dinâmica, que é o que a gente propôs, uma simples dinâmica. A pessoa não quis fazer e ele tem uma postura esquisita na hora de, olha, faz aí pra mim, né? Então, faz aí pra mim no sentido, não é que ela faz aí pra mim. Ela teve uma postura de fazer, como é que foi a parada? A pessoa simplesmente foi lá e disse que pediu ao empregador, né, o futuro empresa que ele iria trabalhar, para que o empregador fosse lá e pesquisasse no LinkedIn dele as qualificações dele. Se recusou a fazer no processo seletivo. Você imagina o trabalhão que ia dar para um nego desse aí fazer a coisa acontecer, né? Uma pessoa dessa ir lá e executar. Então, um problema grave disso, né? Então, a gente tem esse problema. Temos esses desafios, essa experiência autodeclarada também de sênior não dá para você avaliar. Então, uma coisa prática que eu quero dizer para você é que em toda
empresa, mesmo um sênior, ele acaba sendo um iniciante na empresa. Ele vai ter um tempo de rodagem ali. Em alguns casos, o empresário, o empreendedor, ele precisa se capacitar para poder contratar antes. Ele precisa ter uma mínima ideia, fazer um curso, ter uma noção do que ele vai fazer para poder executar, para poder fazer uma boa contratação, para poder ter clareza. Então, é importante que você não contrate sem ter uma mínima noção do que você precisa para aquela área. E isso pode ser feito através de consultorias, através de uma conversa com mentores, com pessoas mais experientes. Então não vá no all-in em cima de sênior achando que é a melhor contratação, que vai resolver todos os seus problemas. Tem um conjunto de outras ações como treinamento, formação, postura, que não são capturadas, que não são mapeadas e não são garantidas por essa característica. Então, cuidado com essa onda, essa ilusão que muita gente muitas vezes cai de contratar sêniors porque são pessoas que trabalham melhor. Você não pode ter certeza disso por ser sênior. Uma solução que a gente sempre coloca é contrate a pessoa pelo desafio, proponha que ela seja um faz-tudo no começo da empresa, que ela esteja engajada, que ela tenha proatividade, que ela tenha autorresponsabilidade, que ela tenha uma série de componentes que você, no projeto que a gente ensina os processos seletivos aqui a fazer, nossos empresários a executarem, ele consegue executar bem. Ele vai conseguir mapear bem se essa pessoa tem posturas adequadas. Muito mais importante que, em alguns casos, né, claro, que tão importante quanto, vamos dizer assim, se realmente a demanda uma pessoa experiente, é a postura, tá? Você precisa de pessoas que tenham uma boa postura, que estejam dispostas a aprender. Tem que tomar cuidado que muitas vezes o sênior congelou. Ele vai ficar daquele jeito ali, ele se acha a última bolacha do pacote e não vai querer se capacitar. Então cuidado com os sêniors que se acham a última bolacha do pacote. Beleza? Um forte abraço, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Se você gostou, considere dar o seu joinha aqui pra gente e considere também conhecer nossos programas de capacitação, de aprimoramento do empresário na hora de desenvolver as tomadas de decisão dele acerca de contratações, sistemas de remuneração, sistemas de benefício da empresa, os processos que ele utiliza e assim por diante, beleza? Espero que você tenha gostado, um forte abraço e até nosso próximo vídeo.